você costuma jogar no computador, você provavelmente já teve que abrir a aba de configurações de um jogo para ajustar os gráficos, e chegando lá, você se deparou com infinidade de opções gráficas para escolher, e com tantas opções e recursos diferentes, às vezes fica difícil saber se vale ou não a pena ativá-los e qual a diferença essas opções fazem na prática. Então no vídeo de hoje eu vou te passar uma noção geral das configurações gráficas mais comuns em games, e qual a diferença visual e de performance elas trazem consigo. Bora lá! Bom, vamos começar pelas configurações de textura. A configuração de texturas controla o nível de detalhe das texturas usadas nos objetos do jogo. Em resumo, as texturas são como as peles de todos os objetos do jogo, e essas texturas podem ser de baixa ou alta resolução, e quanto maior a configuração, mais detalhadas e mais pesadas serão essas texturas. Essa é uma configuração que vai pesar principalmente na memória da sua placa de vídeo, a VRAM. Então, caso você não tenha VRAM suficiente, deixar essa configuração muito alta pode causar stuttering. Uma outra configuração que está diretamente ligada às texturas é o filtro anisotrópico. O filtro anisotrópico diz respeito ao processamento das texturas quando a câmera não está apontada diretamente para elas. Essa configuração tem um impacto pequeno de performance se comparado com a diferença visual que ela traz. Então, geralmente compensa deixar ali no alto. Vamos falar agora de sombras. A configuração de sombras é a mais pesada de todas. Essa é uma configuração que lida justamente com as sombras de tudo em cena. E assim como a performance, o visual do jogo também é bastante afetado por essa configuração. Geralmente, quando se trata de sombras, a diferença visual do alto para o ultra é apenas nas bordas das sombras, o que nem sempre justifica o impacto na performance. Se você procura ganhar uns FPS diminuindo a qualidade de algumas coisas, essa é a primeira configuração que você deve considerar. Temos aí também o Ambient Occlusion, que controla basicamente a maneira que um objeto afeta o outro no que diz respeito às sombras. Ele ajuda a adicionar contraste e realismo à iluminação de uma cena, simulando a maneira como a luz é bloqueada por objetos. Os modos AO e SSAO trazem ganhos visuais sem prejudicar muito a performance, enquanto modos mais avançados como HBAO são uma troca entre qualidade e desempenho. Temos também o Tessellation, que é uma técnica que aumenta o nível de detalhe de uma superfície, dividindo ela em polígonos menores e mais detalhados. Basicamente, você vai ter um senso maior de profundidade nos objetos com essa configuração ativada. Mas em alguns casos, como o GTA V, por exemplo, os polígonos já estão incorporando ali alto nível de detalhes, então aumentar o Tessellation acaba não mudando nada. Essa realmente é uma configuração que o impacto vai variar bastante de jogo para jogo. Outra configuração que confunde muita gente são os filtros de anti-aliasing. O anti-aliasing é uma técnica usada para suavizar as bordas das imagens. Se você assistiu meu vídeo sobre como uma placa de vídeo funciona, você sabe que todos os objetos 3D são na verdade formados por polígonos, até os redondos. Então, esses filtros agem como uma borracha, que ao invés de apagar, borram as bordas de uma determinada figura para que os contornos fiquem mais suaves. Em jogos, os tipos mais comuns de anti-aliasing são o MSAA, que é o mais eficiente e mais pesado de todos. Esse método suaviza as bordas de todos os objetos, usando várias amostras de todos os pixels de todos os frames, o que deixa a imagem final bem mais nítida. Temos também o FXAA, que tenta ter o menor impacto possível no desempenho e funciona simplesmente aplicando desfoque nas bordas dos objetos, e esse método é o que mais resulta em uma imagem borrada, apesar de ter um custo muito baixo de performance. Temos também o SMAA, que é uma versão melhorada do FXAA, custando um pouco mais de desempenho. Pode-se dizer que essa é uma opção custo-benefício, né? Agora vamos ao que eu vou chamar aqui de opções opcionais, que são opções que geralmente não afetam o desempenho. Vamos começar aqui pelo Motion Blur, que como eu acabei de dizer, é uma opção que não afeta o desempenho, mas em geral é um efeito bem ruim. Ele realmente é o que o nome sugere, um desfoque de movimento. Pode ser útil adicionar uma quantidade pequena de Motion Blur caso você esteja jogando em uma taxa de quadros abaixo de 60, mas fora isso, é um efeito que eu particularmente sempre mantenho desligado. Uma outra opção que você provavelmente já viu aí é o V-Sync, que serve para limitar a sua taxa de quadros na taxa de atualização do seu monitor. Ele serve principalmente para evitar o screen tearing, e o problema do V-Sync é que ele acaba gerando um delay entre a ação de apertar um botão para dar um tiro e o tiro realmente acontecer no jogo, e isso que é o chamado input lag.
Tecnologias como G-Sync e FreeSync são alternativas bem mais interessantes e você pode aprender mais sobre elas clicando no vídeo que vai estar aparecendo para você aqui. Seguindo aqui, temos o Lens Flare, que simula o efeito das luzes refratando dentro da lente da câmera. Esse efeito é usado para representar luzes realmente brilhantes ou apenas para adicionar um pouco mais de atmosfera na cena. Aí vai do seu gosto ativar ou não. Um outro efeito que vai muito do gosto pessoal e não afeta o desempenho é o Bloom. O Bloom basicamente aumenta a luminosidade das fontes de luz no jogo, seja essa fonte de luz o sol em um ambiente aberto de um jogo ou uma lâmpada em uma sala. A ideia é fazer o jogo parecer mais realista, porém o jogo pode ficar muito claro se houver várias fontes de luz e dependendo da situação, esse efeito acaba diminuindo os detalhes em comparação com quando você deixa ele desligado. Bom, claro que essas configurações variam muito de jogo para jogo. Outras opções comuns que eu poderia citar aqui são Ray Tracing e DLSS, mas eu já fiz vídeo explicando essas opções mais detalhadamente e eles estão aparecendo para você aqui agora. Eu acho que é desse lado, então vale a pena conferir lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final e até a próxima. Geralmente, quando se trata de sombras, a diferença visual do alto para o ultra